mais ou menos por aí. Tive muitos problemas, mas ele finalmente chegou. Então hoje é um vídeo que eu vou mostrá-lo e falar um pouco sobre ele. E mais para o final do vídeo eu vou ler um conto à minha escolha. Mas bom, eis o livro. Contos antirromânticos. Ele tem um subtítulo que fica no interior, que é uma breve tentativa, uma tentativa de estudo. Então você tem aí todas as informações, ficha catalográfica. Ele é um livro mesmo. Digo, ele existe no mundo. Temos aqui atrás a contracapa. E este é o meu exemplar, ele está um pouquinho mais mal acabado, como você pode ver, porque esse aqui era o boneco. Os livros chegaram aqui, as cópias finais, para vender para vocês. E elas estão todas embaladas no plástico. E eu não quero abrir um do plástico para fazer o vídeo, porque aí, enfim, vou ter que vender sem o plástico. E eu não quero. Mas este é o livro, eu já mostrei ele algumas vezes, mas eu vou mostrar de novo. É claro, ele é capa dura. E ele é ilustrado. Nós temos um total de... Agora até eu esqueci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 contos. Eis os contos, irei deixar um pouco na tela para que vocês deem uma olhada nos títulos dos contos. É um livro super pequeno, 200 páginas, e é uma página com uma fonte grande, então é menos que isso. Eu fiz esse livro para ser lido numa única sentada. E você vai ter então uma ilustração no começo de tudo, inclusive introdução, pós-fácil, esqueci como é que eu coloquei, eu não coloquei pós-fácil, coloquei conclusão. Você vai sempre ter o que você vai ler, uma ilustração e o texto. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o primeiro conto de todos, que é o Violino de Ouro. Você tem ali uma ilustração de um violino. Todas as ilustrações foram feitas pelo meu irmão. Vou mostrar alguns exemplos. Eu vou pegar os meus desenhos favoritos aqui, peraí. Vamos lá que eu vou achar. Esse aqui é o meu favorito de todos. A combinação geral do título com o desenho. Não entro por nada. É a história de um... não vou falar, vocês desculpa. Tá, essa aqui eu vou falar porque eu comecei. É a história de um niilista que morre. E ele acorda no reino de Deus, diante dos portões do reino de Deus. E ele não aceita aquilo, porque enfim, ele não acredita em nada disso. Ele não entra por nada. Cadê o outro desenho que eu amo? Página 132. Aqui. Esse aqui é o único conto que é adaptado. Adaptado, enfim, podemos considerar assim. É de um conto do Leskov, que eu adoro, que chama Viagem com um Niilista. E... enfim, você tem aqui este revólver francês. E eu fiz uma adaptação para a Viagem com um Brasileiro. E como eu posso falar sobre esse livro, né? O que é o antirromantismo? O antirromantismo, enfim, é o antirromântico, né? Só que a forma como eu quis trabalhar é a partir de um humor, de uma ironia, de uma sátira, criando histórias ultra românticas, personagens românticos, tudo num contexto romantizado, mas que é constantemente feito de chacota, zombado.
Então são histórias super românticas sendo zombadas constantemente. E o final ele é sempre muito importante. Eu criei uma linguagem em volta desses breves relatos românticos em que eu estou a cada segundo zombando do romantismo deles. E por que eu estou fazendo isso? Bom, porque eu sou uma pessoa extremamente romântica. Isso foi quase que um estudo pessoal. Então cada conto tem uma parcela romântica pessoal minha, algo meu que eu fui explorando. Então cada conto foi uma pinça que eu fiz de mim, comigo mesmo. E como eu mesmo coloco aqui na introdução, logo ao final, eu vou até ler. Se o que aqui foi escrito for bom ou ruim, creio que pouco importa. Cada conto aqui serviu para fazer de mim alguém melhor, mesmo que seja em um minúsculo avanço. Por isso, o breve estudo. Dar este livro por satisfeito com a questão colocada seria o mesmo que jamais tê-lo escrito. E isso é algo que eu acredito profundamente. Eu achar que com esse livrinho eu resolvi minhas questões românticas, do meu romantismo, do Victor romântico que se ilude e é um idiota. Não resolvi nada. Inclusive foi um pequenino passo, mas que virou algo para este mundo, que eu estou muito satisfeito. Eu também queria ler a própria descrição que eu fiz, que é a descrição que vai estar na Amazon, vendendo, e no meu site, quando você for clicar no meu livro para, enfim, ver sobre. Então eu vou até abrir aqui a Amazon Katsu para ler a descrição, para ficar de um jeito, enfim, para vocês terem outra visão. Eu falei um pouco do meu lado pessoal com essa questão do livro, mas enfim, eu aconselho, se você for comprar o livro, leia a introdução e você vai entender mais do que eu tô falando aqui. Também escrevi uma conclusão no final deste breve estudo de 12 contos. Mas vamos lá. Eis a descrição que eu subi para a Amazon. Descrição para ficar, enfim, para vender. O livro Contos Antirromânticos, uma tentativa de estudo, reúne 12 contos orquestrados na temática do antirromantismo, que utiliza uma linguagem desenvolvida pelo autor de sutil natureza irônica e humorística, a fim de zombar das histórias e de seus personagens ultrarromânticos, que fazem parte da própria vida do autor. Em cada conto, o leitor irá percorrer breves relatos de eventos peculiares e de uma natureza quase que esquizofrênica na vida de cada personagem, podendo notar dentre o espectro antirromântico subtemas como ilusão e delírio, niilismo e idiotas morais, mentiras e não-verdades, sonhos e memórias, entre outros. E aqui eu fiz uma citação. É ele, o demônio que diante de minha podridão interna, o romantismo aqui, quem estou me referindo, né? É ele, o romantismo, o demônio que diante de minha podridão interna fetichiza sua forma errônea para que eu a tome por bela. E aí tem aquilo que eu tinha lido. Se o que aqui for escrito for bom ou ruim, creio que pouco importa, blá 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 blá. Esta é a descrição na Amazon. E agora vamos ler. Eu vou pegar o primeiro conto de todos que eu escrevi, então é o mais antigo. Esse conto foi escrito em novembro do ano passado. Então é ele quem tem quiçá a forma escrita mais simples e menos elaborada, porque enfim os contos vieram vindo, né? E os últimos contos são os mais sólidos, maduros, porque esse ano, 2020, eu passei por um amadurecimento na minha escrita que eu, enfim, estou muito contente, que alguns contos não passaram, mas outros passaram. Mas isso não faz desses contos piores que os outros. É só uma questão do meu estilo. Posso dizer assim. E esses últimos, eu falo aqui quais são esses últimos que são os mais, que são os meus favoritos também. É o relato póstumo de meu nascimento,
Amanhã cedo ao trabalho, que é pra mim o melhor conto do livro, é o conto que eu talvez mais consegui entender questões minhas. O Balé do Açougueiro e Viagem com o Brasileiro. Esses são os mais frescos dentro do meu estilo que eu desenvolvi esse ano. E caso você esteja se perguntando por que isso aconteceu comigo, é porque eu desenvolvi alguns tipos de estudos com literaturas gerais, enfim, fiz um pouco aí de uma antropofagia com os meus autores favoritos e comecei a partir disso, desenvolver um estilo próprio. Então vamos aí para os 2 desenhos, que é o primeiro conto, é o conto que começou isso tudo aqui. Esse aqui tá um desenho bem simples, é uma moldura, mas que tem tudo a ver com o conto. Então vamos lá. Deixa eu ver se assim fica num ângulo bom. E vai ficar focando no livro. Troca. Tem que ficar pertinho. Troca. Pronto. Para de focar no livro. Os 2 desenhos. Um grande pintor. Há quem diga que o maior pintor vivo, em seu aniversário de 80 anos, chamou um membro da imprensa e fez um anúncio. Antes de inteirar-lhe, caro leitor, acerca do conteúdo da fala do Senhor Santo, irei contextualizar um pouco as coisas. O Senhor Santo começou a fazer seus desenhos com 20 anos e, na época, trabalhava em um porto para se sustentar e nada mais. A vida que levava com 80 anos era de todo idêntica com a de 20 anos. Não desenhava por prazer ou por paixão. Desenhava, pois, se não o fizesse, morreria. Ao menos assim dizia. Para ele, a arte nada mais servia senão para aprimorar o espírito humano. Creio que nada mais precisa ser dito. O Sr. Santo chamou um redator de seu jornal favorito para tornar público seu testamento. Ei-lo. Aquele indivíduo que tiver em posse meus 2 últimos quadros ganhará posse dos demais que venho produzindo em segredo há anos, ou seja, uma coleção gigantesca jamais vista por ninguém, nem mesmo pelos meus próprios filhos. Também fez questão de mostrar para o jornalista toda a coleção de 120 desenhos jamais vistos, a fim de que não inventassem pelo mundo que fosse balela. O que decorreu em seguida foi a exposição do primeiro quadro. O Museu do Louvre foi quem recebeu. A tela era estranha, muito diferente de tudo que o Sr. Santo jamais havia produzido até então. Logo, os amantes de seu trabalho se dividiram em 2 grupos. Os que apreciaram a mudança e que, numa forma idiota, levantavam todos os tipos de comentários romantizados para defender o autor, e os que criticaram. Havia um pequeno terceiro grupo, o grupo de quem realmente chegou perto de entender o trabalho e a vida do Sr. Santo, que colocou suas reflexões voltadas ao testamento e à proposta de maneira geral. Não queriam tirar qualquer conclusão ou levantar qualquer comentário assim tão cedo. Afinal de contas, havia anos que o Sr. Santo não expunha seu trabalho. Este pequeno grupo acreditava que apenas o tempo traria respostas. Difícil virar as páginas. A primeira tela ficou no Louvre durante um dia, assim como também ficou no Hermitage de Moscou no dia seguinte. A segunda tela era praticamente idêntica à primeira, até a moldura desnecessariamente grossa era a mesma. A grande mudança do desenho era a cor que havia mudado de vermelho para o verde. Note, leitor, que não foi emitido nenhum aviso sobre ambas as exposições. Depois que foram encerradas, o jornal anunciou que, a pedido do Sr. Santo, ambos os desenhos haviam sido despachados em contêineres randômicos pelo mundo. Foi assim que começou a caçada. Grandes colecionadores, curadores, amantes e curiosos dispararam atrás de qualquer um dos quadros.
A ideia geral que se formulou na cabeça das pessoas era a de que ninguém jamais obteria os 2 desenhos. E é aí que estava a pegadinha. Imaginavam. Como foi dito pelo Sr. Santo no fim do testamento, seria estritamente proibido dividir os 120 quadros no caso de 2 pessoas terem cada uma um dos desenhos. Logo, muito provavelmente, 2 ricaços jamais entrariam em acordo e morreriam sem antes tomar uma decisão acerca de quem teria a fortuna. O Sr. Santo deixou muito claro também que aquele que ganhasse a coleção não poderia vendê-la, e caso fizesse, um rigoroso contrato tiraria a coleção do seu dono e dividiria as obras através de museus no mundo todo. Isso foi feito para impedir que um ricaço desse seu desenho ao outro para depois ambos dividirem igualmente as 120 peças. Né? Então o Sr. Santo pensou em tudo, né, gente? Cerca de uma semana depois da exposição do Hermitage, o mundo voltou sua atenção para um pescador nas Filipinas que havia achado o segundo desenho. Como? Onde? Nada disso ele respondeu. Apenas disse que não tinha interesse pelo quadro, muito menos pelos demais 121 desenhos. Compraram carros, casas, tudo para o pescador a fim de persuadi-lo. Acabou sendo vendido por 500 milhões de dólares. Quem comprou? Isso pouco importa. Agora, com muito mais holofotes do que antes, continuou a busca. Uma preocupação de que o primeiro desenho havia se perdido para sempre saltitava por aí. Aqueles que alegavam isso certamente tinham um ponto. Afinal de contas, o container já devia ter chegado em algum lugar e, se ninguém havia dado notícia até então, muito provavelmente jamais o encontrariam. Alguns conspiravam que já haviam achado e escondido a fim de combater o mercado artístico. Outros suspiravam em silêncio que havia se perdido no oceano, e outros diziam que era uma questão de tempo até que achassem a caixa de ouro. O fato de que qualquer um poderia encontrar e ficar rico com uma proposta maior até do que a do pescador havia recebido, movimentava uma massa de loucos por todos os lados. Gente comum gastando fortunas atrás da caixa, bandidos desenfreados roubando portos e portos através do mundo inteiro, jornais discutindo 24 horas por dia sobre o possível paradeiro do primeiro desenho. Um verdadeiro caos. Apenas aquele mesmo grupo de antes, aquele terceiro grupo, que mantinha a calma e suas mentes ativas, agora refletindo mais do que nunca sobre a relação do mundo, sobre o Sr. Santo, antecipava, talvez, o significado de tudo aquilo. 1 ano se passou. 2 dias após seu aniversário, o Sr. Santo faleceu. Muitos boatos circularam sobre um último encontro do pintor com o jornalista, em que supostamente havia dito a verdadeira localização do quadro. Os boatos chegaram aos ouvidos errados, e foi uma questão de dias até que gente rica do mundo inteiro viesse até a casa lhe importunar. Que maldição, pensou um repórter. Mas nada disso importava para os cobiçosos. Só queriam saber se tinha ele ou não a resposta do primeiro desenho. Trairia ele ou não um trato silencioso que fizera com Santo? Ele deixou muito claro que o Sr. Santo nada lhe disse para evitar justamente isso. Isso não tranquilizou ninguém. Pelo lado bom, o jornalista ganhou 3 casas, 8 carros e joias para sua esposa que não cabiam em um armazém inteiro. Depois de 5 anos, a busca pelo desenho virou notícia rara. Já não importunavam mais o jornalista e, no final das contas, quem havia se saído bem era o pescador. Comprou uma empresa peixeira e vivia feliz. Alguns curiosos por aqui e acolá mantinham teorias da conspiração e costuravam informações sobre o desenho perdido. Até escreviam livros. Mas em suma virou assunto de um grupo seleto de loucos e interessados. A massa desenfreada através do ouro já havia adormecido há anos, sem qualquer esperança de encontrar o desenho. É bem isso que disse. A caçada restou para os que nada mais tinham a fazer. Aquele terceiro grupo mantinha-se ainda na meditação, evitando fundamentar qualquer conclusão que fosse. Muitos mais anos se passaram. Até o jornalista já havia morrido. O segundo desenho,
Foi passado de geração em geração, sempre tido como uma relíquia pela família, até que um dos irmãos decidiu doá-lo para o Hermitage, onde ele surgiu pela primeira vez. Disse numa coletiva de imprensa o seguinte: sendo bem sincero, nunca gostei do quadro, acho feio, que fique no museu. Quando foi recebido pelo museu, mandaram chamar um famoso restaurador para trocar a moldura e fazer alguns pequenos ajustes. Para a surpresa do sujeito, quando retirou a moldura, encontrou o primeiro desenho do lado oposto do segundo, feito na mesma tela que seu irmão. Fim. E foi aí que tudo começou, gente. Então, só para vocês entenderem um pouco essa estrutura que começou neste conto, foi se amadurecendo nos outros. Nós tivemos aí todo um retrato de um mundo romantizando uma questão colocada por um gênio artista que fez o que ele queria. Ele fez todo mundo acreditar que existiam dois desenhos. E ele criticou justamente o mercado artístico e a capacidade de pensamento das pessoas em relação ao que pode ser uma obra de arte, né? Porque um desenho estava dentro do outro, ele só estava virado pela moldura. Então, no primeiro dia, ele foi exposto de frente, em Paris. Pegaram um desenho, viraram, fecharam a moldura de novo e expuseram no Hermitage, em Moscou, no dia seguinte. E pronto, os dois desenhos nunca deixaram um ou outro. E essa foi a aposta que o senhor Santo, o pintor, achou que ia acontecer, que ninguém ia pensar nisso. E enfim, eu fui puxando essa história quando eu pensei nessa cena toda acontecendo. E aí eu comecei a desenvolver esse imaginário de pessoas ricas, de jornalistas, de fanáticos. E quem é esse terceiro grupo, né? Esse terceiro grupo são esse grupo mais sábio, o grupo que faz essas coisas com calma e que, antes de olhar para a riqueza ou para a jornada e pela caçada dos dois desenhos, parou para pensar o que será que ele quer dizer com tudo isso. Não os desenhos em si ou a fortuna, mas o que será que esse pintor, que porra é essa que ele tá fazendo? Não é? Então eu tenho um carinho muito grande por esse conto, porque enfim, foi dele que eu comecei a desenvolver esse imaginário romântico do mundo, e aí eu comecei a entrar em mim mesmo. Esse talvez é o único conto em que... Não, mentira, esquece. Eu ia falar que é o único conto em que eu não olhei muito pra dentro, mas eu olhei sim. Tem minhas parcelas de romantismo aí também nessa história, com certeza. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou e quer ler os outros contos, todos são contos nessa pegada, nessa temática de romântica, de zombaria, de plot twists. Compre, eu vou ficar muito, muito feliz se você comprar. E se você comprar e ler, eu vou ficar mais feliz ainda. Lembrando que o livro vem com marca-texto, que eu já mostrei no outro livro. Vou pegar aqui 2P, só pra, enfim, não ser preguiçoso. Comprando o livro, você também ganha esse marca-texto, que é de altíssima qualidade. Ele dura muito, eu tô usando o meu há, enfim, meses. E ele, enfim, ele tem suas marquinhas na ponta, mas tá inteiraço ainda. Fiz questão de fazer um marca-texto de alta qualidade. Eu adoro marca-texto grosso. Marca-texto não, marca-página. Marca-texto é um negócio amarelo. Muito obrigado. E um grande beijo a todos.